Tudo bem, pessoal? Dando início então à nossa série de vídeos sobre dosimetria penal, vamos iniciar analisando o conceito de dosimetria penal. O que é a dosimetria penal no âmbito de um processo criminal? Primeiramente, é importante frisar que a dosimetria penal ela é uma decorrência do princípio da individualização da pena, que é um direito fundamental previsto lá no artigo 5º da Constituição Federal. E a dosimetria penal é o momento em que o juiz, em uma sentença penal, vai dosar, vai fixar a pena em razão de uma condenação pela prática de uma infração penal. Ou seja, é o momento em que o juiz vai analisar as circunstâncias objetivas do fato criminoso, ou seja, as circunstâncias ligadas ao fato criminoso, bem como as condições pessoais do réu para se chegar a uma pena justa para aquele delito que foi praticado. O nosso Código Penal, ele adota o critério trifásico de aplicação da pena. Esse critério ele está previsto lá no artigo 68 e tem a seguinte redação: a pena base será fixada atendendo-se ao critério do artigo 59 deste Código. Em seguida, serão consideradas circunstâncias atenuantes e agravantes. Por último, as causas de diminuição e de aumento. Ou seja, o critério trifásico prevê que o juiz, no momento de dosar a pena, ele tem que passar por 3 fases distintas. E em cada uma dessas fases, ele vai analisar uma questão diferente, uma questão diversa. Na primeira fase, que é a da fixação da pena base, o juiz ele analisa as circunstâncias judiciais que estão previstas lá no artigo 59 do Código Penal. Na segunda fase, que é a chamada fase da pena provisória, o juiz analisa a existência ou não de circunstâncias agravantes e atenuantes do caso. Essas circunstâncias agravantes e atenuantes estão previstas do artigo 61 ao 66 do Código Penal. E existem também algumas circunstâncias agravantes previstas no Código de Trânsito Brasileiro e também na Lei de Crimes Ambientais. Por fim, o magistrado, na terceira fase de aplicação da pena, ou seja, na pena definitiva, ele vai analisar se incidem, no caso, causas de aumento ou de diminuição de pena. Nesse primeiro vídeo sobre dosimetria penal, acho interessante nós traçarmos algumas definições de cada uma das questões que serão enfrentadas pelo juiz em cada uma dessas fases da dosimetria penal. Precisamos entender o que é o tipo penal básico, ou tipo penal base, ou o crime simples, comumente chamado no dia a dia forense. Precisamos entender o que é uma qualificadora, o que é uma agravante, o que é uma atenuante e o que são as causas de aumento e diminuição de pena, para que no momento da prova de um concurso público vocês consigam entender e identificar cada uma dessas questões e colocá-las no momento certo, na análise, na fase certa da dosimetria penal. Então, para a gente fazer essa diferenciação, vamos iniciar aqui analisando o que é o tipo penal base e o que é o tipo penal qualificado, o que é um crime qualificado. Então, vamos utilizar aqui o artigo 121 do Código Penal, que é o crime de homicídio. O artigo 121 caput prevê matar alguém, pena, reclusão de 6 a 20 anos. Esse aqui é o tipo penal base, é o tipo penal mais simples, é o chamado homicídio simples. Resumindo, no parágrafo 2º, nós temos homicídio qualificado. Vejam que são circunstâncias que tornam o crime mais grave. Então, se o homicídio é cometido mediante pago, promessa de recompensa ou por outro motivo torpe, por motivo fútil, com emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura, outro meio insidioso ou cruel, ou de que possa resultar perigo comum, e as outras circunstâncias previstas aqui, pena, reclusão de 12 a 30 anos. Sempre que nós nos depararmos com uma previsão de um tipo penal simples, que prevê uma pena mínima e uma pena máxima, e dentro do mesmo tipo penal nós verificarmos
que, em razão de circunstâncias que tornam a conduta mais grave, o legislador optou por alterar os limites mínimos e máximos, majorando esses limites mínimos e máximos, estaremos diante de uma qualificadora. Então, onde a qualificadora entra na dosimetria penal? A qualificadora, ela é prévia ao início da dosimetria penal. Quando o delito em que vocês estarão fixando a pena, dosando a pena, for qualificado, quando esse crime for qualificado, significa que a pena base, vocês terão que levar em consideração para fixá-la a pena prevista do crime qualificado. Por exemplo, vocês fizeram um júri, houve condenação por parte do conselho de sentença, e o conselho de sentença entendeu que o crime praticado foi homicídio simples. Vocês iniciarão a fixação da pena base utilizando-se da pena prevista do homicídio simples, ou seja, de 6 a 20 anos. A pena base sua vai ser fixada entre esses dois limites legais, e assim no decorrer da sua dosimetria penal. Porém, se o conselho de sentença entendeu que o homicídio era qualificado, que o crime praticado foi homicídio qualificado, você partirá da sua pena base, da fixação da sua pena base, e levará em consideração em toda a dosimetria penal os limites mínimos e máximos previstos para o homicídio qualificado, que é de 12 a 30 anos. É isso, a qualificadora ela é analisada antes de se iniciar a dosimetria penal. Aí vem a questão. Muitas vezes a gente ouve: réu foi condenado pelo homicídio duplamente qualificado. Como fica essa questão? De acordo com a doutrina e a jurisprudência majoritária, uma das qualificadoras servirá como questão prévia, ou seja, servirá para qualificar o crime, e a qualificadora sobressalente, ela poderá ser utilizada como circunstância agravante, se ela tiver uma correspondência com as agravantes previstas no Código Penal, no rol taxativo do Código Penal. E caso não haja correspondência, ou seja, se essa circunstância, se essa qualificadora não for também uma agravante prevista legalmente, poderá ser utilizada como uma circunstância judicial negativa, ou seja, utilizada na primeira fase da dosimetria penal. Essa é a diferença quando nós temos um homicídio, por exemplo, um homicídio duplamente qualificado, triplamente qualificado. Você utiliza uma das qualificadoras para qualificar o crime, e as demais como circunstâncias agravantes, e não havendo correspondência com nenhum agravante, com circunstâncias negativas na primeira fase da dosimetria penal, na pena base. De outro lado, temos as circunstâncias agravantes e atenuantes, que estão previstas em regra no Código Penal, e as circunstâncias agravantes em um rol taxativo que não admite interpretação extensiva nem analógica, pois não há possibilidade de prejudicar o réu sem previsão expressa no âmbito do direito penal, e as circunstâncias atenuantes num rol meramente exemplificativo. A grande questão é que as agravantes e atenuantes vêm previstas no Código ou em legislações esparsas, como assim? Numa redação mais ou menos assim: agravam a pena, sempre agravam a pena se não constitui ou qualifica um crime. Então, é de fácil identificação. A grande questão é que as circunstâncias agravantes, elas não têm um patamar fixo de majoração ou de diminuição de pena. Fica a critério do juiz essa análise. Entretanto, a jurisprudência e a doutrina vêm há muito tempo fixando o entendimento que tanto o aumento quanto a diminuição no âmbito das circunstâncias agravantes e atenuantes deve ser de 1/6. Vamos tratar melhor disso quando chegarmos nessa fase da análise da dosimetria penal, mas a princípio é isso: as circunstâncias agravantes, elas não possuem nenhuma fixação de aumento ou diminuição de pena e vêm previstas no Código Penal ou na legislação esparsa de forma expressa, como eu disse antes. Por fim, temos as causas de aumento e diminuição de pena, que também são de fácil identificação. E eu vou utilizar mais uma vez o artigo 121 do Código Penal para ilustrar essas causas de aumento e diminuição. Parágrafo 6 do artigo 121. A pena é aumentada de 1/3 até a metade se o crime for praticado por milícia privada sob o pretexto
de prestação de serviço de segurança ou por grupo de extermínio. Isso é uma causa de aumento de pena. Veja que o legislador previu aqui, a pena é aumentada de 1/3 até a metade. Sempre que houver essa previsão, aumento de 1/6 a 1/3, aumento de 1/3 até a metade, isso é causa de aumento de pena. Mesmo artigo 121, parágrafo 1º, vamos analisar aqui o homicídio privilegiado, que é uma causa de redução de pena. Se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral ou sob domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de 1/6 a 1/3. Isso é uma causa de redução de pena. Ou seja, sempre que o legislador prever um aumento ou uma diminuição dessa forma, 1/6, 1/3, de metade, 1/6 até metade, isso é causa de aumento ou redução de pena que o magistrado deverá analisar na terceira fase da dosimetria penal. Então, pessoal, esse é o primeiro vídeo da nossa série sobre dosimetria penal. No próximo vídeo nós vamos analisar as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal. E eu espero vocês, espero que tenham gostado, espero que tenham entendido. Se ficaram com alguma dúvida, pode mandar no direct, que estamos aqui para sanar essas dúvidas, tá bom? Muito obrigado, tenha uma boa semana, até mais.